Por que é tão difícil me amar? Eu sou Yara Restini e estou aqui para ajudar você a conquistar a felicidade. A falta de amor próprio trava a nossa vida em todos os setores dela e principalmente a nossa vida amorosa. Essa trava da falta do amor próprio tem origem na forma como você começou a se perceber como pessoa, a partir da interação com as primeiras pessoas da sua vida, desde o nascimento, em como você foi ensinada a se perceber e como veio se relacionando com o valor percebido de você mesma ao longo da sua vida e ao longo das suas experiências. A falta do amor próprio produz um relacionamento ruim com você mesma, de você com você, provoca baixa autoestima, a baixa autoconfiança, a autodesvalorização, a dificuldade de imposição dos seus limites, o autodesrespeito. A relação com você mesma é a matriz para as outras relações da sua vida. Então, não é possível resolver a sua vida amorosa se o seu amor por você mesma não for cultivado, aprendido e resolvido também. Sem cultivar o amor por você mesma, você não consegue decidir tomar providências rumo ao seu bem-estar e à sua felicidade, porque você não se valoriza, não se respeita, não valoriza o que a vida oferece para você, às vezes não valoriza nem a sua própria vida. Sem o amor por você mesma, você alimenta a sua carência, as suas culpas, você se julga duramente, você se trata sem amor. A falta de amor próprio impede você de resolver todas as outras travas da sua vida amorosa. Como você cuida de você? Quanto tempo você dedica para você mesma por dia? Você respeita o seu corpo? Respeita os seus limites, respeita os seus sentimentos, suas angústias, seu cansaço, dores físicas, dores internas. A gente vai dando conta das tarefas diárias e vai se atropelando pelo caminho, só que o corpo cobra essa falta de cuidado. E muitas vezes obriga você a parar de qualquer jeito para se olhar e se perceber. São os momentos em que a gente fica doente. E nesses momentos é o seu corpo e o seu emocional gritando por atenção e por cuidados. A gente dá mais atenção quando o grito de socorro é físico, não é? Se o grito por socorro vem em forma de sentimentos como tristeza, angústia, insatisfação, ansiedade, excesso de medos, sensação de pressão, ciúmes, insegurança ou qualquer outra sensação emocional difícil, a gente tende a não dar muita importância. A gente considera que é normal. Às vezes nem os sintomas físicos fazem a gente se tocar e cuidar. Então o corpo precisa lançar mão de uma estratégia mais forte para chamar a sua atenção. E é aí que vem as doenças mais graves. Essas, sim, conseguem obrigar você a parar e a olhar para você mesma. Eu também acreditava que eu não precisava do meu amor, sabe? Eu achava que precisava do amor do outro, mas não do meu. Eu me lembro que em várias das histórias que eu vivi, eu pratiquei muito desamor por mim.
O desamor a gente pratica desde coisas pequenas e aparentemente inofensivas, até coisas realmente nocivas e até perigosas. Eu fazia coisas que eu detestava fazer e fazia sorrindo e fingindo que estava adorando. Desde ir a um campo de futebol, embaixo de um sol de 40 graus, e eu odeio futebol, até práticas sexuais que me incomodavam, desagradavam tremendamente, como por exemplo, ter relações sexuais enquanto eu estava menstruada e com cólica, só que para agradar o outro. Aí eu fazia. A mim mesma eu nem pensava em agradar. Eu passava por cima do meu sono, das horas, de sono, ia totalmente contra a minha natureza, o meu relógio biológico, para poder acompanhar o ritmo da pessoa. Eu comia coisas que eu nem gosto, às vezes me fazia até mal, só para acompanhar a pessoa, agradar. E ainda ficava toda feliz quando, se ele falasse assim, por exemplo, para os amigos que, nossa, a Yara é super companheira, nossa, eu achava o máximo. Acompanhava em tudo, passava por cima de mim. Eu nem pensava nos meus limites e me obrigava a fazer de tudo desesperadamente para ter ou manter o outro. Eu largava de lado a minha vida profissional para acompanhar horários, viagens, para me manter sempre disponível para o outro. Eu não cuidava da minha vida financeira, nem da minha vida social. Muitas vezes eu deixei amigos de lado, faltei mesmo com atitudes de amizade, perdi muitas pessoas com isso. E nossa, eu implorava, me colocava no chão, mesmo sabendo que a pessoa não valia o ar que respirava. Eu tomava remédio sem nenhum controle médico, acompanhamento médico para emagrecer, porque aquele ali só gosta de mulher magra, então, para eu manter ele comigo eu preciso ficar magra. Eu me desrespeitava profundamente. Aceitava tratamentos maldosos, traições, desprezo, negligência e ainda me culpava. Culpava as minhas características físicas, minha inabilidade, minha falta de jeito, de charme, de sabedoria. Eu pisava em mim, me xingava. Eu protelava cuidados médicos, proteções à minha saúde, à minha segurança. Eu me lembro de uma vez que com um dos meus ex, um dia eu estava muito cansada, com cólica. Eu tinha trabalhado o dia todo de pé, durante umas 10 horas. E eu tinha tomado uma dose cavalar de Buscopan por causa da cólica, E eu estava simplesmente acabada. Ele tinha inventado uma briga uns 3 dias antes, sem pé nem cabeça, parou de falar comigo, para provavelmente ficar livre, de mim por uns dias para se divertir com outra pessoa, sabe lá. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu deixei um chazinho de erva cidreira no fogo e fui tomar um banho. Para tomar o chá e cair na cama. Aí chegou uma mensagem dele pelo celular. Mensagem assim: oi, vai vir ou vai fazer frescura? Ou seja, com certeza o rolo com a outra ou outras, sei lá, já tinha dado o que tinha que dar. Então ele estava me chamando de volta. E desse jeito, sem nenhum carinho, sem nenhum pedido de desculpas, sem nada para me dar. Acontece que ele estava em outra cidade, que fica a 1h30 daqui. E então eu tinha que pegar a estrada naquele estado que eu estava, imagina. E eu tinha que estar de volta no trabalho às 9 da manhã do dia seguinte. Mas a minha falta de amor próprio era tanta que eu nem questionei nada. Eu me arrumei o mais rápido possível,
Já eram 10 da noite, peguei a estrada, peguei uma chuva fortíssima na estrada com granizos enormes. Passei muito medo, muito perigo, corri muito risco. Cheguei lá num estado emocional e psicológico horríveis. E ainda fiz o quê? Cara de paisagem. Ele nem saiu na porta para me receber. Ele continuou sentado onde ele estava, ele não se levantou para me cumprimentar. Ele se fez de ofendido, como se eu estivesse errada e ele, um anjo. Então vejam só o sacrifício, o perigo, o autodesrespeito, a baixíssima autoestima, a carência, olha aí a total falta de amor próprio. Com tanto desamor por mim, como é que eu ia encontrar uma pessoa boa e que me amasse e me respeitasse? Impossível, impossível. Por que a gente se recusa desse jeito? Por que a gente se recusa a se cuidar? A gente passa por cima da gente mesma e vai deixando as nossas próprias necessidades de lado. Muitas vezes a pessoa passa tanto por cima de si mesma que acaba não tendo ajuda de ninguém quando precisa. Sabe por quê? Porque as outras pessoas pensam que ela é totalmente autossuficiente. É muito louco isso aí. É fundamental aprender que se cuidar, se respeitar, impor seus limites é extremamente necessário. E não se trata de egoísmo e de não se importar com ninguém. Trata-se simplesmente de autorrespeito. Não é possível ficar passando por cima dos seus limites, das suas necessidades, do seu bem-estar para agradar outra pessoa. Você pode até ajudar as pessoas, ou a pessoa, mas sem se deixar de lado e sem passar por cima de você. Aliás, a gente só consegue cuidar bem de alguém de verdade depois de cuidar bem da gente. Vocês já viram que quando a gente vai fazer uma viagem aérea, quando o avião está taxiando, eles dão aquelas instruções de segurança e eles dizem assim: no caso de despressurização, coloca a máscara de oxigênio no seu rosto para depois ajudar a pessoa do lado que está com dificuldade. Por quê? Porque se você for ajudar antes, você e ela não vão se dar bem, porque você sem oxigênio, você vai passar mal. Então você primeiro precisa se acudir, para depois acudir o outro. Não é assim? E na vida é assim. A gente precisa primeiro cuidar da gente, para então estar em condições de continuar bem, continuar viva e aí ajudar o outro. E aí partir para oferecer coisas para o outro. Então primeiro começa o amor aqui, depois ele vai daqui para lá. Os cuidados que a gente recebe na infância, desde que a gente nasce, é a base do amor próprio, da autoestima e da sensação de merecimento na vida. Então a forma como a gente foi cuidada determina as dificuldades que a gente sente com o cultivo do amor próprio. Só que ele pode ser aprendido, esse cultivo pode ser aprendido a qualquer momento da sua vida. E ele é crucial. Muitas vezes a gente se mantém fixada no estado infantil, né? Naquele estado de acreditar que o outro tem que fazer a gente feliz, tem que adivinhar as nossas necessidades, atender, assim como a mãe precisa fazer com o bebê, né? No processo de amadurecimento, a gente precisa se responsabilizar pelas nossas próprias necessidades e por suprir essas necessidades, seja comunicando aquilo que a gente necessita ou fazendo algo para nos prover.
Tem também os casos de crianças que desde cedo são colocadas no papel de cuidadoras, são obrigadas a cuidar de irmão, de mãe, de avós, né? Crianças que têm que inverter o papel com o adulto e aí elas não vivenciam o lugar de serem cuidadas, de receberem, o lugar que de fato pertence a elas. Nesses casos, também pode ser internalizada uma crença de não permissão do cuidado, tanto de si como dos outros para si mesma. A pessoa aprendeu apenas a estar no lugar de cuidar, de prover, passando por cima das suas próprias necessidades. Esses também podem ser casos de não recebimento de cuidado, acolhimento e suporte, porque esse lugar de recebimento é invertido. Aí, desse jeito, geralmente essas crianças acabam se tornando adultos que não sabem como se cuidar, não sabem como se respeitar e se posicionar. Essas pessoas vivem para o outro e não para elas mesmas. Inconscientemente, isso também pode gerar uma crença de não merecimento, de cuidado e de amor. Quando a gente compreende o que traz o comportamento de baixa autoestima e pouco autocuidado e percebe as crenças limitantes que estão por trás delas, aí a gente consegue trabalhar nisso, transformando e ressignificando, mudando o nosso posicionamento. A gente assim passa a ter consciência de que está se deixando de lado. É um processo de autoconhecimento e consciência do que se passa dentro de nós. Se torna mais fácil e viável transformar questões que não estão bem resolvidas na nossa vida. Quando a gente se cuida, a nossa autoestima aumenta e o nosso amor próprio também. É junto, né? Quando estamos nos cuidando e nos permitindo receber carinho e atenção de nós mesmas, a autoestima é consequentemente estimulada e você passa a se sentir muito melhor. Como é que nós podemos cuidar da gente? Primeiro, fazendo um trabalho de autoconhecimento, identificando crenças e padrões e ressignificando tudo isso. Segundo, cuidando da nossa saúde física. Está em dia, sabe, com o seu corpo, seus exames, consultas médicas que você possa estar aí empurrando com a barriga. Se alimentar melhor, com mais amor e afeto também é um ótimo ato de autocuidado. Como muitos falam, né, nós somos o que comemos. De fato, a alimentação tem um efeito enorme no nosso bem-estar físico e emocional. Então, se nutrir de bons alimentos e preparando esses alimentos com amor também é se nutrir bem emocionalmente. A ingestão da comida tem uma grande ligação com a nutrição emocional também. Exercícios físicos que geram prazer também são formas de autocuidado e autoestima. É importante frisar que o melhor é fazer um exercício prazeroso e não penoso. O corpo fica feliz ao se movimentar e isso gera uma enorme sensação de bem-estar com a gente mesmo, além de ser também um momento de cuidar da saúde, simplesmente estou me cuidando. Investiga aí dentro de você as causas da dificuldade de desenvolver o amor por você mesma e trabalhe nessas causas. Ofereça compreensão a si mesma quando cometer algum erro. Ofereça-se descanso quando estiver cansada. Ofereça-se presentes em forma de atividades que você gosta, coisas que inspirem você ou presentes físicos. Ofereça elogios a você. Ofereça crescimento pessoal, faça novos cursos, vai atrás de novos conhecimentos, abraça as pessoas e coisas que façam bem a você.
Acolha as suas opiniões, os seus princípios, ouça as objeções do seu corpo e mente quando eles estiverem sendo invadidos, desrespeitados. Busca ajuda para aprender a se cuidar, para aprender a se amar. Outro recurso muito pouco falado e explorado e que geralmente é recebido com estranheza, né? Pela falta de costume, é o autocarinho. Fazer carinho em si mesma, tocar seu corpo, descobrir em qual região você sente mais aconchego ao ser tocada, se dá esse toque e afeto. É um excelente estímulo. A gente não tem o hábito, né, de se tocar, de conhecer onde a gente gostaria de ser tocada, que tipo de carinho a gente aprecia receber e também como é o nosso próprio toque. Além de um recurso de autoconhecimento, é um exercício de acolhimento de si mesma. Sabe, se abraçar, se beijar, se acariciar, se fazer um cafuné, por que não? Experimenta e você vai ver. Isso gera um bem-estar físico e emocional. De início, pode haver uma estranheza se você não estiver acostumada. Pode ser desconfortável por você não estar habituada com o seu próprio corpo. E toque também com essa possibilidade de se permitir receber de si mesma. Mas experimenta algumas vezes sem preconceito, se descobrindo até ficar confortável. E observe os efeitos. Faça isso diariamente, por vários dias, e veja como você vai se sentindo. Se depois continuar sem fazer sentido para você, relaxa e pode deixar para lá se você preferir. Mas se você perceber que faz sentido, inclui esse hábito aí na sua rotina diária. Da mesma forma que você toma um banho gostoso, escova os dentes, por que não tirar um tempo também para se cuidar? Se dar um pouco de carinho, fazer um toque em algum lugar cansado ou dolorido, né? São muitos os possíveis recursos para a gente se ajudar a estimular o nosso autocuidado e a nossa autoestima. Cuidar da saúde emocional e física é essencial. Buscar lidar consigo mesma com mais afeto, acolhimento, paciência, se respeitando e buscando compreender o que está por trás, né, da autoestima baixa, para então trabalhar essas questões internamente, ressignificar as crenças, transformar os padrões. É preciso mergulhar, se redescobrir e se reencontrar. Você precisa se amar e precisa disso antes do que qualquer outra coisa na sua vida. Então era isso que eu queria falar para você hoje. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e você vai ser muito feliz.